A palavra testemunha em hebraico é ed. Ed é testemunha. As 69 ocorrências desta palavra estão espalhadas ao longo dos vários gêneros e períodos literários bíblicos. Embora não apareça na literatura histórica fora do Pentateuco, esta palavra tem a ver com a esfera geral, legal ou judicial. Primeiro, na área das questões civis, a palavra significa alguém que está presente em uma transação legal e, se necessário, pode confirmá-la. Tais pessoas trabalham como tabeliães, por exemplo, para transferência oral de propriedades. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. Rute 4:7. Em época posterior às testemunhas, não só agiam para atestar a transação e confirmá-la oralmente, mas também assinavam um documento ou ação de compra. Assim, testemunha assume a nova acepção daqueles que são capazes e dispostos de confirmar a verdade de uma transação, apondo sua assinatura. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra. Jeremias 32:12. Um objeto ou animal pode significar a veracidade de um ato ou acordo, sua própria existência ou aceitação por ambas as partes. No caso dos animais dados a Abimeleque em Gênesis 21:30, dá testemunho: agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti, que ateste nossa relação mútua. Gênesis 31:44. Primeira ocorrência bíblica da palavra. Jacó erigiu uma coluna ou monte de pedra como testemunha adicional. Gênesis 31:48, invocando Deus que fizesse julgamento se o concerto fosse quebrado. Na lei criminal mosaica, o acusado tem o direito de ser enfrentado por seu acusador e apresentar provas de sua inocência. No caso da mulher recentemente casada, quando ela é acusada pelo próprio marido, o testemunho dele é suficiente para prová-la culpada de adultério, a menos que os pais dela tenham evidências claras que provem a virgindade dela antes do casamento. Deuteronômio 22:14. Normalmente, o acusado é arrostado por alguém que ouviu ou soube de seu erro. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube. Levítico 5:1. Pesadas penas eram afligidas a todo aquele que mentisse no tribunal. O nono mandamento bem pode ter referência imediata a tal situação concreta em tribunal. Êxodo 20:16. Neste caso, serve para sancionar o procedimento judicial próprio, salvaguardar os indivíduos de acusação e condenação à revelia, dando-lhes o direito e o privilégio de se defenderem. Na barganha entre Jacó e Labão, mencionada há pouco, Jacó também cita Deus como testemunha, Gênesis 31:50. Entre eles, aquele que verá as violações, Deus, porém, também é o juiz. Embora os tribunais humanos devam, como regra, manter o juiz e a testemunha distintos, a testemunha realmente participa na execução da pena sobre a parte culpada. Deuteronômio 17:7. Até como Deus o faz. Tomar como testemunha, dar testemunho, repetir, admoestar,
advertir, assegurar, proteção, acalmar. Este verbo, que aparece 42 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no garítico, talvez no árabe, aramaico, siríaco, fenício e etiópico. Em 1 Reis 21:10, Ud significa dar testemunho. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele. Em Jeremias 6:10, a palavra quer dizer advertir a quem falarei e testemunharei para que ouça. A palavra agora é testemunho. Edut, testemunho é edut. Ordenança. Edut significa testemunho, ordenança. As 83 ocorrências desta palavra estão espalhadas ao longo de todos os tipos da literatura bíblica e de todos os períodos, embora não antes que a lei fosse dada no Monte Sinai. Esta palavra se refere aos 10 mandamentos como encargo ou dever divino solene. Em particular, Edut representa os mandamentos que foram escritos nas tábuas de pedra e existiam como lembrança e testemunho da relação e responsabilidade de Israel para com Deus. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Em outro lugar, estas tábuas são chamadas de testemunho apenas. Êxodo 25:16. Considerando que elas eram guardadas dentro da arca, tornaram-se conhecidas por Arca do Testemunho. Êxodo 25:22. Ou simplesmente o testemunho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. Êxodo 16:34. Primeira ocorrência bíblica da palavra. O tabernáculo, na função de morada para a arca que continha estas tábuas, era chamado tabernáculo do testemunho. Êxodo 38:21. Ou a tenda do testemunho. Números 9:15. A palavra diz respeito às vezes a toda a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19:7. Aqui Edut é paralelo sinônimo de lei, tornando-o sinônimo daquele conceito maior. Leis especiais ou particulares são às vezes chamadas de testemunhos. E guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. 1 Reis 2:3. No Salmo 122:4, as festas anuais da peregrinação são chamadas testemunhos de Israel. A palavra tocar no hebraico é naga. Tocar, golpear, alcançar, ferir. Comum ao longo da história do idioma hebraico, esta palavra também é encontrada no aramaico. É usada umas 150 vezes no Antigo Testamento hebraico. O termo naga ocorre na primeira vez em Gênesis 3:3, na história do Jardim do Éden, onde a mulher lembra a serpente que Deus tinha dito: não comereis do fruto da árvore do meio do jardim, nem nele tocareis. Isto ilustra o significado comum de toque físico envolvendo vários tipos de objetos. A coxa de Jacó foi tocada pelo homem no val de Jaboque. Gênesis 32:25. Os israelitas receberam a ordem de não tocar o monte Horebe sob pena de morte. Êxodo 19:12. As coisas impuras não deviam ser tocadas. Levíticos 5:2. Às vezes naga é usado figurativamente no sentido de envolvimento emocional. E foi também Saul para sua casa a Gibeá, e foram com ele no exército aqueles cujo coração Deus tocara. 1 Samuel 10:26. A palavra é usada para se referir a contato sexual com outra pessoa, como em Gênesis 20:6, onde Deus diz a Abimeleque que ele não deixou que ele tocasse Sara, a esposa de Abraão. Provérbios 6:29. Aludir ao toque da mão de Deus significa que a pessoa foi castigada divinamente. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim,
porque a mão de Deus me tocou. Jó 19:21. É comum também a palavra ser usada para descrever ser ferido por uma doença. O rei Uzias foi duramente acometido pela lepra. 2 Crônicas 26:20. Nega, ou nega, né? Fica nega aqui. Caramba! A palavra nega no hebraico significa praga, golpe, ferida. Caramba, que coisa ruim. Este substantivo formado de naga ocorre em torno de 76 vezes no Antigo Testamento. A palavra se refere em sua maioria à praga. Gênesis 12:17. O termo nega também quer dizer ferida. Deuteronômio 17:8. Ou castigo. Provérbios 6:33. Cada significado traz consigo o sentido de a pessoa ser ferida ou golpeada duramente de algum modo. A palavra tolo é estúpido, tolo, bobo, louco, insensato. Esta palavra ocorre no Antigo Testamento 70 vezes. Todas as suas ocorrências se dão na literatura sapiencial, exceto 3 nos Salmos. O termo quesil significa insolente em religião e estúpido ou insensato na vida sensata, vivenciado a religião que ele professa. No Salmos 92:6, a primeira ênfase, especialmente proeminente. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isto. O salmista está descrevendo um inimigo de Deus que conhecia Deus e a sua palavra, mas vendo os ímpios prosperando, raciocinou que eles têm o estilo de vida certo. Salmos 92:7. Eles têm conhecimento de Deus, mas não avaliam ou entendem apropriadamente o que sabem. A segunda ênfase é sobretudo proeminente em contextos sapienciais. Até quando os honestos amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Provérbios 1:22. Em tais contextos, a pessoa descrita nestes termos refuta as afirmações e os ensinamentos da sabedoria. Porém, na Bíblia, a sabedoria é o exercício prático da religião que a pessoa professa. Portanto, mesmo nestes contextos, há nítida conotação de insolência em religião. A palavra quesil quer dizer insensatez, imperturbabilidade, confiança. Este substantivo ocorre 6 vezes, significa insensatez em Eclesiastes 7:25 e confiança em Provérbios 3:26. O significado de confiança também aparece em Jó 31:24. Se no ouro pus a minha esperança. A palavra tomar no hebraico é laká, tomar, receber. Esta palavra aparece em todos os idiomas semíticos e em todos os períodos do hebraico. Ocorre em torno de 965 vezes no Antigo Testamento. Primariamente, esta palavra significa tomar, pegar, segurar, como quando Noé estendeu a mão e tomou a pomba para trazê-la de volta para a arca. Gênesis 8:9. Significado secundário é tomar, retirar. Levar embora, como quando os reis tomaram e levaram todos os bens transportáveis das cidades da planície. Gênesis 14:11. Às vezes este verbo implica receber algo de alguém. Abraão pede a Efron, o heteu, que receba de sua mão o pagamento pelo campo que continha o sepulcro. Gênesis 23:13. Com a partícula para, Lucá quer dizer levar alguém ou algo, como quando os irmãos de José comentaram que tinham medo que ele planejasse tomá-los para serem escravos, mencionado em Gênesis 43:18. Outro uso secundário desta palavra é transferir uma coisa, conceito ou emoção, como tomar vingança. Isaías 43:3. Receber opróbrio. Ezequiel 36:30. E perceber um sussurro. Jó 4:12. Em outras passagens, este verbo é virtualmente um verbo auxiliar
que serve para preparar a ação estipulada pelo verbo subsequente. Deus tomou Adão e o pôs no jardim do Éden, Gênesis 2:15, primeira ocorrência do verbo. Finalmente, esta palavra é usada elipticamente, sugerindo a expressão tomar e trazer. Embora esteja escrito somente tomar, Noé recebeu a ordem de tomar e trazer animais limpos de 7 em 7 para a arca. Gênesis 7:2. Este verbo é usado para se referir a Deus em vários contextos. Às vezes Deus é retratado com partes do corpo humano antropomorficamente. Esta é a implicação de Gênesis 2:15, onde o Senhor tomou Adão e o pôs no jardim do Éden. O ato de Deus tomar conota às vezes eleição, como quando ele tomou Abraão da casa de seu pai, Gênesis 24:7. Ele também toma no sentido de tomar para si ou aceitar. Assim ele aceita ofertas, Juízes 13:23. E orações, Salmo 6:9. Deus toma em julgamento as esposas de Davi, 2 Samuel 12:11 e o reino, 1 Reis 11:34. De interesse especial é o uso do verbo no sentido absoluto. Deus tomou Enoque de forma que ele não foi mais encontrado na terra, Gênesis 5:24. Este significado de receber para si alguém no céu parece ser o significado exato do Salmo 73:24 e talvez do Salmo 49:15. Lacade, capturar, prender, levar cativo. Este termo é encontrado no hebraico antigo e moderno. Ocorre por volta de 120 vezes no hebraico bíblico e é achado pela primeira vez no texto em Números. Este verbo é usado para se referir a Deus em vários contextos. Às vezes Deus é retratado com partes do corpo humano antropomorficamente. Esta é a implicação de Gênesis 2:15, onde o Senhor tomou Adão e o pôs no jardim do Éden. O ato de Deus tomar conota, às vezes, eleição, como quando ele tomou Abraão da casa de seu pai, Gênesis 24:7. Ele também toma no sentido de tomar para si ou aceitar. Assim, ele aceita ofertas, Juízes 13:23, e orações, Salmo 6:9. Deus toma em julgamento as esposas de Davi, 2 Samuel 12:11, e o reino, 1 Reis 11:34. De interesse especial é o uso do verbo no sentido absoluto. Deus tomou Enoque de forma que ele não foi mais encontrado na terra, Gênesis 5:24. Este significado de receber para si alguém no céu parece ser o significado exato de Salmos 73:24 e talvez do Salmo 49:15. Lacade significa capturar, prender, levar cativo. Este termo é encontrado no hebraico antigo e moderno. Ocorre por volta de 120 vezes no hebraico bíblico e é achado pela primeira vez no texto em Números 21:32, onde está escrito que os israelitas tomaram as aldeias dos amorreus. O ato de capturar, prender, está ligado com o ato de lutar em guerras ou batalhas, podendo assim ser tomada uma variedade de objetos. Cidades são capturadas na guerra, Josué 8:21. Terras ou territórios também são tomados como saque de guerra, Josué 10:42. Áreas geográficas estratégicas, como cursos d'água, são capturadas, Juízes 3:28. Às vezes reis e príncipes são presos na batalha, Juízes 7:25. Como também guerreiros e cavalos, 2 Samuel 8:4. O texto diz que Saul tomou o reino de Davi, aparentemente com a força do seu braço, 1 Samuel 14:47, para estabelecer o motivo da derrota que Israel sofreu pelos moradores de Ai. Sortes foram usadas para tomar ou separar a parte culpada, Acã e sua família, Josué 7:14. Ocasionalmente, Lacá é usado em sentido figurativo, especialmente em termos de homens sendo pegos na armadilha do julgamento divino. Salmos 9:15, Isaías 8:15. Lecá. Ensinamento, instrução, poder de persuasão, entendimento. A palavra é usada no sentido de algo entendido. Este substantivo ocorre 9 vezes no Antigo Testamento, várias vezes em Provérbios.
Uma ocorrência está em Provérbios 1:5, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. A palavra se refere em Provérbios 7:21 ao poder de persuasão. Vários outros substantivos estão relacionados com lecar. O termo malcoa se refere a coisas tomadas em guerra e aparece 7 vezes, número 31 e 32. O substantivo malcoá também significa mandíbulas. Uma vez paladar, céu da boca, Salmos 22:15. A palavra melcaim diz respeito a espevitadores, Êxodos 37:23, e é encontrada 6 vezes. O vocábulo micá ocorre uma vez e com o significado de aceitação, 2 Crônicas 19:7. O termo macarrote quer dizer mercadorias, uma vez, Neemias 10:31. A palavra torre em hebraico é migdal. Torre, fortaleza pequena, torre de vigia, púlpito. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico, aramaico, siríaco e acadiano. A palavra ocorre em torno de 50 vezes no hebraico bíblico. O termo migdal quer dizer torre. Este é seu uso em Gênesis 11:4. Primeira ocorrência da palavra: e disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. A palavra se refere a uma fortaleza pequena. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Josué 8:8. Às vezes Migdal quer dizer torre de vigia, uma das torres especialmente fortalecida que salvaguardava os portões e era espaçada ao longo dos muros da cidade. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e aos ângulos botaréus, e as fortificou. 2 Crônicas 26:9. Em Neemias 8:4, a palavra é usada para descrever um púlpito de madeira, e Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. A palavra trabalhar é pa'al, fazer, trabalhar, praticar. Como no hebraico antigo e moderno, esta palavra é usada no hebraico moderno no sentido de trabalhar, agir, funcionar. Encontrada somente 57 vezes no Antigo Testamento hebraico, é usada principalmente como sinônimo poético do verbo muito mais comum azar, fazer. Quase a metade das ocorrências deste verbo está no livro dos Salmos. O termo Baal é usado pela primeira vez no Antigo Testamento no Cântico de Moisés, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, Êxodos 15:17. Não há distinção no uso deste verbo, quer o sujeito seja Deus ou o homem. No Salmos 15:2, o sujeito é o homem, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Azar, fazer, criar. Esta raiz também aparece no moabita e no fenício, só em um nome próprio. Ocorre no antigo hebraico extrabíblico, no hebraico e por volta de 2.625 vezes na Bíblia em todos os períodos. Deve ser distinguido do segundo sentido de asa, apertar. Em seu sentido primário, este verbo representa a produção de vários objetos. Isto inclui fazer imagens e ídolos. Não farás para ti imagens de escultura. Êxodos 20:4. O verbo pode significar fazer algo de algo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Isaías 44:17. Em uso ampliado, este verbo quer dizer preparar uma refeição, um banquete ou até uma oferta. E tomou Abraão manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, seus 3 convidados. Gênesis 18:8. Em Gênesis 12:5, asa significa adquirir, como é frequente. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão,
e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Ara. As almas que lhe acrescentaram eram provavelmente escravos, usada em associação com o sábado ou o nome de outros dias santos. Esta palavra significa guardar ou celebrar. Toda a congregação de Israel o fará a Páscoa. Êxodos 12:47. Em sentido relacionado, a palavra quer dizer passar um dia, porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra. Eclesiastes 6:12. Dependendo do seu objeto, asa tem várias outras acepções dentro do conceito geral de produzir algum produto. Por exemplo, com o objeto livro, o verbo quer dizer escrever. Não há limite para fazer livros. Eclesiastes 12:12. A Bíblia também utiliza esta palavra para se referir ao procedimento da guerra. Estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma. Gênesis 14:2. O nome do rei de Sodoma era Bera, né? Às vezes a palavra descreve, está em Gênesis 14:2, né? Às vezes a palavra descreve uma ação, e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles. Josué 9:15. Fazer luto é observá-lo. E fez José a seu pai um grande pranto por 7 dias. Gênesis 50:10. Com nome, o verbo tem o significado de ganhar proeminência e fama. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome. Gênesis 11:4. Com a palavra artifício, a palavra significa trabalhar. E o enchi do Espírito de Deus e de ciência em todo artifício para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Êxodos 31:3-4. O termo asa retrata a relação de um indivíduo com outro em sua ação ou comportamento, no sentido do que a pessoa faz. Faraó pergunta a Abrão: que é isto que me fizeste? Gênesis 12:18. Israel comprometeu-se: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Êxodos 24:7. Com a partícula le, o verbo significa infligir a outro em algum ato ou comportamento. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Gênesis 20:9. Com a partícula im, a palavra quer dizer mostrar ou praticar algo para alguém. Aqui o enfoque está numa relação mútua e contínua entre duas partes que as obriga a um ato recíproco. Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Gênesis 24:12. Em Gênesis 26:29, asa aparece 2 vezes no sentido de praticar algo a alguém. Que nos não faças mal, como nós te não temos tocado e como te fizemos somente bem. Usado sozinho, em forma incondicional, este verbo significa entrar em ação. Faça isso, Faraó, e ponha governante sobre a terra. Gênesis 41:34. No hebraico, asa não tem objeto nesta passagem, é usado incondicionalmente. Usado desta maneira também significa ser ativo, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Provérbios 31:13. Em 1 Crônicas 28:10, o verbo usado de modo incondicional quer dizer ir trabalhar, continuar a fazer uma tarefa. Olha, pois, agora porque o Senhor te escolheu para
edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Este verbo usado para descrever plantas significa produzir, em Gênesis 1:11. Quer dizer dar fruto, frutificar, produza. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Em outra acepção, este verbo representa o que uma planta dá na produção de grãos. Não há seara, a erva não dará farinha. Oséias 8:7. A palavra também significa a produção de ramos. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Ezequiel 17:8. O termo asa é usado teologicamente para se referir à resposta do homem aos mandamentos divinos. Deus ordenou a Noé: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Gênesis 6:14. Semelhantemente, Israel recebeu a ordem de construir um santuário para Deus. Êxodos 25:8. A manipulação do sangue do sacrifício é o dever que o sacerdote cumpre. Levíticos 4:20. A totalidade da atividade cultual é descrita por Azar. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse. Levíticos 8:34. Assim, por seus atos, o homem demonstra seu compromisso interior e, portanto, sua relação com Deus. Deuteronômio 4:13. Cumprir os mandamentos de Deus traz vida ao homem. Levíticos 18:5. Este verbo também é aplicado especificamente a todos os aspectos dos atos e ações divinas, no sentido geral de suas ações para com o seu povo Israel. A palavra ocorre pela primeira vez em Gênesis 12:2, onde Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. A palavra asa também é a expressão mais geral do Antigo Testamento para designar a criação divina. Cada aspecto dessa atividade é descrito por esta palavra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Este é Êxodos 20:11. Este é o significado em sua primeira ocorrência bíblica. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. Gênesis 1:7. Esta palavra é usada para descrever os atos de Deus que efetuam todo o mundo criado e os homens individuais. Êxodos 20:6. Os atos e as palavras de Deus correspondem perfeitamente, de forma que o que ele diz, ele faz, e o que ele faz é o que ele disse. Gênesis 21:1. Salmo 115:3. Maazé. A palavra maazé significa trabalho, obra, ação, labor, labuta, comportamento. Este substantivo